Na aula passada a gente tinha falado um pouco sobre alguns tipos de repertório, e aí a gente citou a questão das alusões históricas. Agora a gente vai ver um outro tipo de repertório que é bastante utilizado também nas provas, que são as citações, tá? Eu separei algumas maravilhosas para vocês verem, separei por eixo temático. Tem de educação, tem de saúde, tem de cultura, tem de meio ambiente, tem de tecnologia, tem de trabalho, tem de sociedade. Então a gente vai ler todos eles. Coloquei um presentinho para vocês hoje na aula, também acho que vocês vão gostar. E vou deixar para o final para poder entregar para vocês, tá bom? Então vamos lá. Uso de citações para a educação. Coloquei um aqui do Carlos Drummond de Andrade, que é um poeta brasileiro, que diz o seguinte: a educação visa melhorar a natureza do homem, o que nem sempre é aceito pelo interessado. Então a gente vai falar um pouco sobre nem todas as pessoas de fato têm essa vontade, esse desejo de conhecer, de aprender. A gente tá falando um pouco sobre isso, tá? Essa do Paulo Freire é bastante conhecida, que é um filósofo brasileiro, que ele disse que a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Lembrando que todas elas, gente, são citações diretas, por isso que estão entre aspas. Isso aqui eu esqueci de colocar, tá? Mas é uma citação direta também, tá? O que é uma citação direta? É exatamente quando eu coloco quando eu trago a fala da autoria, do autor. Então, por exemplo, o Paulo Freire reproduziu essa frase exatamente com essas mesmas palavras. Então, nesse caso, eu posso colocar assim: conforme o pensamento de Paulo Freire, abre aspas, aí eu coloco. Mas eu posso, por exemplo, colocar essa mesma citação com as minhas palavras. Eu posso colocar assim, ó: de acordo com Paulo Freire, a educação sozinha é capaz de transformar uma sociedade. Pronto. Porque tem aqui, ó, sem ela tampouco a sociedade muda. Então eu poderia colocar a mesma citação com as minhas palavras, e aí nesse caso eu tiro das aspas, tá bom? Ela passa a ser uma citação indireta. Aí agora vamos ver uma do Nelson Mandela. A do Nelson Mandela diz o seguinte, ó: a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo, tá? A da Cora Coralina tem aqui, ó: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Muito boa, dá para vocês colocarem para se referir à questão dos professores, tá? Da educação. Essa é muito boa. A educação é a chave para abrir os outros direitos humanos, ou seja, da Catarina, tá? Que eu não vou ler esse nome, essa pronúncia que eu não sei ler. A educação é a chave para abrir outros direitos humanos, ou seja, a educação é a base para que você consiga reconhecer onde estão deixando de cumprir as suas obrigatoriedades em relação a algum direito para você. Se você está sendo alienado, está sendo manipulado, está sendo enganado, a educação é o primeiro direito para que você possa perceber falhas em relação a outros direitos, tá bom? A educação nunca foi despesa, sempre foi investimento com retorno garantido, do Arthur Leves. É muito boa essa, dá para vocês usarem, tá? Principalmente para se referir ao Brasil. Essa da Malala é incrível, porque ela é uma representante incrível para falar sobre a educação. O livro, uma caneta e uma criança e um professor podem mudar o mundo. Perfeito, tá? Em temas que falam sobre a educação, temas também que estão relacionados diretamente com a questão da violência, vocês podem colocar que fica muito bom, tá? Aí agora vamos falar sobre o eixo saúde, tá? Saúde é o estado no qual as funções necessárias se cumprem insensivelmente ou com prazer. Aí vocês podem colocar aqui esse filósofo. A partir de agora vão ter os filósofos que eu não vou fazer a pronúncia, porque são nomes franceses, alemães, tá bom? Muito bem. Tem essa do Confúcio, que é um filósofo chinês que é muito bom, que ele fala, ó: o homem joga a sua saúde fora para conseguir dinheiro, depois usa o dinheiro para reconquistá-lo. Por exemplo, o homem trabalha muito, tem gente que trabalha 12 horas por dia, 10 horas por dia, na tentativa de juntar dinheiro, de ter uma vida bem-sucedida. E aí ele compromete a saúde dele. E aí tem até uma outra frase que diz assim: se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, terá que arranjar tempo para cuidar das suas doenças. Então, é no sentido de que hoje o estilo de vida pós-moderno faz com que as pessoas assumam inúmeras responsabilidades, inúmeras demandas, e isso acaba comprometendo algumas áreas da sua vida, especialmente a saúde. Então, às vezes a gente joga a saúde fora para conseguir dinheiro, conseguir outras expectativas, e depois a gente perde esse dinheiro para conseguir reconquistar o quê? A saúde, tá bom? Essa teoria defendida pela OMS é muito boa. Fala que saúde é o estado de completo bem-estar mental e social e não somente a ausência de doença. Muito boa. Essa do Arthur Schopenhauer é incrível, que fala que 9/10 da nossa felicidade dependem da saúde, ou seja, todo e qualquer grau mínimo de saúde é suficiente para que você possa se alegrar.
tá bom? Aí vamos agora aqui para o eixo cultura, tá? Que vocês podem usar em temas relacionados ao patrimônio histórico, a questão das artes, a questão do cinema, a questão da importância da própria, de acesso à leitura, de acesso a todo e qualquer tipo de, pode ser música também, poema, tá? Todo e qualquer tipo de exposição cultural, acervo cultural, é bom que vocês possam colocar aqui. Aí coloquei aqui, ó, outra do Confúcio, que é muito boa, que diz que a cultura está acima das diferenças da condição social. Ou seja, independente do poder aquisitivo que você tem, a sua cultura sempre vai estar acima disso, tá bom? A arte é uma forma de vida, uma citação bem mais aberta, bem mais ampla, que é para falar sobre a forma de que as pessoas que usufruem, né, e que de fato buscam essa arte, usam isso como uma forma de vida, porque hoje tem muitas pessoas que preferem não acessar esses acervos culturais devido à precificação, devido a não compreender esses tipos de acervos, tá bom? Então vocês podem colocar isso também. É preciso erguer o povo à altura da cultura e não rebaixar a cultura ao nível do povo. Uma frase da Simone de Beauvoir, tá bom? Muito boa, que fala exatamente sobre o fato de que as pessoas, de que os brasileiros precisam reconhecer, eu tô falando sobre os brasileiros porque eu acho que se encaixa, tá? Que é para vocês falarem o fato de que hoje, não é, se as pessoas não conseguem se alimentar de cultura e buscar a cultura, o Estado e as organizações competentes precisam de alguma forma trazer essas pessoas para esse meio e não rebaixar a cultura para que elas possam compreender, tá? Essa do Milor Fernandes é muito boa. Erudito é um sujeito que tem mais cultura do que cabe nele, perfeito. Vamos agora para as citações do meio ambiente. Ó, essa do Paul Watson, que é de um ambientalista, diretor da Greenpeace, tá bom? Ele diz o seguinte, ó, inteligência e habilidade das espécies para viver em harmonia, tá? Ou seja, se o homem tivesse uma boa relação com a natureza e com os animais, certamente ele teria isso em forma de retribuição de forma positiva, tá? Aí vamos ver agora uma do Gandhi, que diz que um país, uma civilização pode ser julgada pela forma com que trata seus animais. Então aqui vocês poderiam relacionar temas que falem sobre maus tratos animais, tá bom? Essa do Victor Hugo, que é um romancista francês, é muito boa. É triste pensar que a natureza fala e que o gênero humano não ouve. Ou seja, muitas vezes a natureza aponta sinais e isso, quando não é ouvido e dado importância pelo ser humano, isso pode gerar o que a gente chama de impactos ambientais ou desastres naturais, né? Que é o que a gente vê todos os anos na questão das próprias enchentes, em outros países, né, que sofrem com a questão do terremoto, de tsunami, por aí vai. Tornados, tá? Vamos ver agora as citações sobre tecnologia. Gente, ó, falou sobre tecnologia, lembrem sempre de Albert Einstein, Zygmunt Bauman e Steve Jobs. São os principais que falam sobre questões da tecnologia e que são referências quando o assunto é globalização, internet e tudo que for de mais moderno, tá bom? O Steve Jobs fala que a tecnologia move o mundo, então a gente pode dizer que a tecnologia move o mundo, transforma o trabalho, transforma as relações pessoais, faz com que as pessoas tenham um desejo de conhecer mais rápido, possam se aprofundar, possam evoluir junto com a tecnologia também, tá bom? A do Albert Einstein, o espírito humano precisa prevalecer sobre a tecnologia, ou seja, a gente não se deve deixar ficar refém das máquinas e ficar dependente dessa tecnologia. A gente precisa prevalecer essas modalidades tecnológicas, tá bom? A do Einstein, que é muito boa, se tornou aparentemente óbvio que a nossa tecnologia excedeu a nossa humanidade, tá bom? Muito boa. Sobre trabalho, gente, eu ainda acho que é um eixo que a NUCEP pode cobrar. Eu já falei para vocês que ela pode falar sobre, ó, ela pode falar sobre assédio moral, ela pode falar sobre síndrome de burnout, tá super em alta esse assunto, tá bom? Ela pode falar sobre as novas habilidades no trabalho. Pode falar sobre home office também, que veio para ficar, tá bom? Então são temas que eu acho que vocês merecem dar uma lida, dar uma pesquisada, e vocês podem usar essas citações. Vamos ver essa do Voltaire. Diz assim, ó: o trabalho poupa-nos de 3 males: tédio, vício e necessidade. Show! Essa também do Steve Jobs. Se estás a trabalhar em algo excitante do qual tu gostas muito mesmo,
não precisa ser pressionado para ter mais resultados. A tua própria visão puxa-te para frente, tá bom? Essa outra aqui do sociólogo alemão fala que o trabalho dignifica o homem. Essa aqui eu acho que você já conhece, porque a gente já viu ela várias vezes, dá para usar. Inclusive, ela é bem curtinha, bem direta. Dá para vocês usarem temas que eu acabei de citar aqui embaixo. E tem essa também do Dale Carnegie, que diz trabalho duro. Essa daqui é uma das frases que eu mais gosto. Inclusive, às vezes eu até uso assim mesmo nas minhas redes, porque eu acho uma citação incrível. Trabalhe duro e em silêncio, e deixe que seu sucesso faça barulho. Ou seja, às vezes a gente quer muito reconhecimento, quer uma valorização, e às vezes a gente não precisa estar mendigando e pedindo por isso. A gente precisa apenas mostrar os nossos resultados, tá bom? Inclusive, são frases ditas por muitos especialistas de trabalho, por esses coaches de alta performance, tá bom? Vocês podem colocar essa citação que fica muito boa também. Agora vamos para o eixo mais importante, que é o da sociedade. O da sociedade, gente, é o eixo mais geral, porque ele se encaixa em todos os temas, tá? Todos os temas, por mais que caia um tema sobre trabalho, sobre tecnologia, mas você vai relacionar diretamente com a questão da sociedade, porque é ela que sofre e vive esse problema no corpo social, tá bom? Então vamos lá. Uma do Zygmunt Bauman, que é muito boa. Não são as crises que mudam o mundo, e sim a nossa reação a elas. Então, por exemplo, muita gente falou que após a pandemia todo mundo ia mudar. Só que o que fez com que as pessoas mudassem foi exatamente as experiências vividas durante esse período. Então, muitas pessoas, por exemplo, ficaram mais temerosas, outras passaram a cuidar mais da própria saúde, outras passaram a valorizar mais momentos em família e por aí vai, tá bom? A do Karl Marx é clássica, vocês podem usar. A história da sociedade até os nossos dias é a história da luta de classes, que é para falar um pouco sobre a questão da segregação, tá bom? Que hoje em dia, inclusive, existe até um termo mais específico, que a gente chama de camarotização, de camarotes mesmo, tá? Camarotização, vocês podem colocar. Essa do Heráclito de Éfeso é maravilhosa, nada é permanente exceto a mudança, ou seja, tudo pode ser mudado, só depende da boa vontade e do esforço das pessoas, tá bom? Augusto Cury é incrível para usar, porque é um grande referencial nacional na condição de médico e psiquiatra, na condição de médico, psiquiatra e também de escritor, tá bom? Frágeis usam a violência e os fortes usam as ideias, fazendo uma crítica à questão da intolerância, tá bom? Do discurso de ódio. Bem interessante. A insatisfação é o primeiro passo para o progresso de um homem ou de uma nação. Ou seja, quando você está insatisfeito, você tende a buscar por mudanças e isso vai contribuir diretamente para o seu crescimento pessoal ou profissional, tá bom? Essa aqui eu falei em aulas anteriores sobre violência, tá? Que vocês podem usar. A violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre uma derrota, muito boa também, tá? E quem conduz e arrasta o mundo não são as máquinas, são as ideias. Ou seja, mesmo que a tecnologia tenha avançado a tal ponto, mas a cabeça das pessoas, né, a forma de pensar, a criticidade do ser humano nunca vai ser superada, tá bom? Isso aqui é para fazer até uma crítica também à questão da inteligência artificial, tá bom? Já que hoje a gente está vendo aí muitas profissões que estão sendo substituídas pelas máquinas, tá bom? E aí é para falar um pouco sobre a inteligência artificial. Tudo bem? Vou passar essa parte. Gente, é o seguinte, ó. Como vocês vão fazer a segunda produção, né, quando vocês estiverem assistindo essa aula, então já vou aqui discutir um pouquinho o tema da semana com vocês. A proposta de redação que vocês vão fazer essa semana será esse aqui, ó. Um tema super interessante, tá bom? O debate em torno do consumo de cigarros eletrônicos na contemporaneidade. Quando eu falo sobre cigarros eletrônicos, é um tema totalmente o quê? Social, mas que tem relação diretamente com a saúde, tá? Então vamos tentar ver aqui, ó. Quando eu falo debate em torno do consumo de cigarros eletrônicos, como é que fica a minha tese? Combater ou garantir? Fica combater. Então vou botar assim, ó. Os desafios para combater o consumo de cigarros eletrônicos na contemporaneidade. Certo? Um tema super interessante.
Aí vamos ver aqui o texto 1. Vou ler aqui com vocês. Disfarçados por uma infinidade de sabores e aromas, os cigarros eletrônicos dão, à primeira vista, a ideia de serem uma boa alternativa, principalmente por parecerem, acima de tudo, inofensivos à saúde. Os vaporizadores, como assim também são chamados, ganharam um espaço muito rápido, principalmente entre os mais jovens, reacendendo o debate sobre o tabagismo. Por serem mais práticos, por terem uma aparência mais tecnológica e atrativa e por não causarem aquele incômodo do cigarro tradicional, sobretudo pela diferença de odor, os eletrônicos passaram a ser socialmente aceitáveis em diversos ambientes, principalmente em festas e eventos. Lembrando que o cigarro eletrônico hoje, ele é totalmente o quê? Proibido no Brasil, tá bom? Proibido. Proibido no Brasil. Então, vocês podem falar sobre isso e falar, inclusive, sobre a negligência estatal quanto à fiscalização, uma vez que, mesmo sendo proibido, a gente vê a comercialização desses produtos em inúmeros lugares, tá bom? Continuando. Tudo isso é motivo de sobra para fazer com que os usuários nem sequer se considerarem fumantes, intensificando ainda mais o uso. Mas tem um lado dessa história que provavelmente não te falaram, que está por trás de todo esse vapor com aroma de menta ou de chiclete. Entenda as mentiras e verdades sobre o cigarro eletrônico. Segundo o Instituto Nacional de Câncer José de Alencar Gomes da Silva, os dispositivos eletrônicos para fumar não são seguros e possuem substâncias tóxicas além da nicotina. Sendo assim, o cigarro eletrônico pode causar doenças respiratórias como o enfisema pulmonar, doenças cardiovasculares, dermatite e câncer. Ainda de acordo com o INCA, os níveis de toxicidade podem ser tão prejudiciais quanto as do cigarro tradicional, já que combinam substâncias tóxicas com outras que muitas vezes apenas mascaram os efeitos danosos. Vocês já podem até falar sobre isso aqui aonde? No nosso D3, tá? Muito bem. Vou até colocar aqui, o D1. Vocês vão falar sobre a fiscalização estatal. O D2, que é sobre o viés social, vocês podem falar sobre uma espécie de... Vocês podem falar sobre uma espécie de padronização social, uma vez que hoje as pessoas estão querendo seguir esse modelo, né? A gente pode dizer que é uma espécie de tendência pós-moderna. Porque hoje todas as pessoas que acham que são descoladas têm que estar fumando um pendrive todo tempo. Então, vocês podem colocar isso aí também, tá bom? E o D3, vocês vão falar sobre os efeitos danosos provocados pelo cigarro, aonde, tipo assim, como a sociedade em geral perde com esse consumo de cigarro de forma exagerada. E aí vocês podem falar também, então aqui já tá as ideias de vocês, tá? São sugestões, mas não precisa usar não, só realmente quem quiser, só para vocês terem um norte, na verdade, sobre o tema. E aí vocês podem falar também o seguinte, que o cigarro eletrônico, cadê o cigarro eletrônico? Ele possui 5 vezes mais nicotina do que o cigarro tradicional, sabia? Muito mais, tá bom? Mas eu sugiro que vocês pesquisem, peguem a fonte, tá bom? Leiam sobre o tema para que vocês consigam entregar um texto bom, beleza? Aí o texto 2, vamos lá. Tem aqui, os jovens são os mais vulneráveis a modismos e novidades. A pressão social, a influência de amigos e a superexposição a mensagens em redes sociais, cinema e televisão fazem com que eles tenham curiosidade de experimentar variações do tabaco, como o narguilé ou o cigarro eletrônico. A maior parte dos fumantes adquire o hábito da dependência à nicotina na adolescência, pois a curiosidade inicial na experimentação de cigarros é um dos fatores determinantes da prevalência do tabagismo na vida adulta. Modismos como o narguilé e o cigarro eletrônico escondem riscos extras e ainda são porta de entrada para o vício em um cigarro comum. O tabaco tem sido apresentado sob diferentes formas de consumo. O narguilé e o cigarro eletrônico são tratados como menos nocivos, mas podem impor danos semelhantes ou até piores do que o cigarro convencional. Muito bem.
Vocês podem falar também que isso acabou também sendo estimulado, de certa forma, né? Posso colocar aqui uma espécie de influência, tá bom? Influência midiática. Aí, ó, vocês podem abrir a mente de vocês para relacionar isso aqui com séries, com filmes, com documentários, tá bom? Que falem sobre isso. Aí vamos ver o texto 3. Tem aqui, fumo passivo não acaba quando o cigarro é apagado, pois substâncias como a nicotina permanecem no local durante meses, que é esse nome aqui, tá bom? O tabagismo é o maior fato de risco isolado, correlacionado ao adoecimento e à morte do mundo. Entretanto, os danos causados pelo cigarro não atingem apenas os fumantes. O tabagismo passivo, chamado, esse aqui também que é o nome em inglês, e que consiste na inalação, por indivíduos, consiste na inalação por indivíduos não fumantes da fumaça proveniente, tá? Da queima de derivados e do tabaco do cigarro. Também é um fator de risco para doenças. Aí aqui, Maria Helena Varela, redatora e revisora e trabalha no site do Drauzio Varela, escreve sobre doenças e sintomas, além de atualizar os conteúdos do portal Conforme as Constantes. Inclusive, o Drauzio Varela tem um canal no YouTube que ele faz uma espécie, ele entrevista algumas pessoas que, principalmente jovens, né, mas adultos também, que estão, na verdade, consumindo de forma demasiada esse cigarro eletrônico, e ele pergunta como essas pessoas se sentem, qual a sensação que elas têm, os tipos de doenças que elas adquiriram após esse consumo de uma forma exagerada. E ele fala também, o Drauzio, no final do vídeo, que ele também, por muito tempo, fumou. Acho que foi por mais de 17 anos, ou foi 25 anos, né? E ele fala que até hoje sente sequelas desse cigarro que ele fumou antigamente, né? Que é o tradicional, tá bom? Aí aqui, agora a gente tem um texto 4, que é um texto, um postzinho, né? Narguilé e cigarro eletrônico são nocivos à saúde. Ó, interessante. 1 hora de narguilé equivale a 100 cigarros. É muito, né? A fumaça tem grande potencial tóxico, causam doenças respiratórias e coronarianas, como câncer de pulmão, boca e bexiga, e o compartilhamento pode causar herpes, hepatite e tuberculose. Interessante falar sobre isso também. Então, como eu tinha falado para vocês, por mais que o tema seja social, mas ele tem uma relação diretamente com o eixo saúde. Então, vocês podem falar sobre os efeitos provocados pelo cigarro sobre a sociedade ou sobre os próprios fumantes mesmo, tá bom? Muito bem. Então, esse, gente, vai ser a nossa proposta de redação para essa semana que vocês vão fazer. A gente vai colocar o prazo no grupo do WhatsApp, como é que vocês vão entregar, tudo direitinho. E agora, eu vou falar um pouco sobre o meu presente para vocês, que eu tinha falado que ia entregar um presente no final da aula. Eu sei que todo mundo já tinha pedido e já tinha perguntado sobre isso, então só para finalizar aqui essa parte, eu trouxe para vocês o esqueleto da redação, que é um modelo de texto que serve para vocês usarem nas próximas produções, tá bom? Que tem aqui só, já direitinho, só no ponto de vocês encaixarem, tá? Vocês vão usar aquele projeto de texto que eu já tinha falado anteriormente, e serve só para vocês, na verdade, inserirem isso aqui direitinho, tá? Fiz um esqueleto com a quantidade de parágrafos ideal, que são 3 desenvolvimentos, tá? Ó, fiz aqui o 1, tá bom? O 2 e aqui o 3, tá bom? Espero que vocês usem, abusem desse modelo de texto. Vou ler aqui rapidinho para vocês entenderem como é, tá bom? E aí vocês podem usar a partir das próximas produções. A introdução, vocês viram que eu comecei com a contextualização sobre o tema. Logo em seguida, eu já fiz uma retomada. Observem aqui a quantidade de períodos. Ó, 1 período, 2 períodos e 3 períodos, ó, tá? O argumento 3 eu não coloquei porque vai ser isso aqui, ó, os efeitos danosos, tá bom? Então, vocês podem colocar aqui, efeitos danosos, beleza? Então, ao sair do campo ficcional, se você colocar uma série, tá bom? Se você colocar uma citação, vai ser literário. Aliás, se você colocar aqui uma obra, ó, se for uma obra literária ou ficcional, se for uma série ou um filme, e filosófico, se for o quê? Uma citação. Então, já deixei no ponto, de acordo com o que você for utilizar, tá bom? E fazer uma análise da atual conjuntura brasileira, nota o cenário desafiador em... esse aqui é o quê?
a tese. Combater ou garantir. Aí você vai decidir lá no tema se é combater ou garantir, vai colocar a frase tema e logo em seguida os argumentos. Desse modo é essencial analisar os principais propulsores desse contexto. Hostil, que é o que? Problemático. Argumento 1 e argumento 2. No caso, viés estatal e viés social. Show. Aí o desenvolvimento 1, conectivo de ligação. Convém ressaltar a princípio que você retoma o argumento que repete. Possui íntima relação com o entrave, que é o entrave, o problema. Acerca disso, aí você cita um repertório, pode ser um filme, uma série, uma alusão, você vai explicar o repertório, aí você vai colocar vai de encontro. O que é vai de encontro? É quando é diferente. Por exemplo, quando eu cito um filme que fala sobre cigarro eletrônico, e eu quero dizer que a realidade do Brasil é igual, então ele vai ao encontro, porque o filme mostra uma realidade igual à situação brasileira, igual à realidade brasileira. Agora, se for diferente, vai de encontro, tá bom? Continuando, nesse sentido, é de extrema importância avaliar questões como você vai colocar alguns exemplos que caracterizam o tema e vai dizer o que isso gera de consequências. E aqui, o desfechozinho, tá bom? Já o D2 tem aqui o conectivo de ligação, que é o AD+, você vai citar de novo aqui o argumento 2, eu coloquei falha do poder público, se o argumento 2 for sobre o viés estatal, tá bom? Mas se for social, falha do corpo social. Corrobora no teor do imbróglio. Logo em seguida tem aqui o conectivo, você vai colocar as falhas, ou a participação da sociedade, a ordem fica a seu critério aqui, tá bom? Se assemelha ao repertório, você vai colocar o repertório aqui que você vai escolher, e aqui um desfechozinho. Aí aqui o D3, diante disso é perceptível os efeitos danosos gerados pelo óbice, que é o óbice, o problema. Isso porque aí você vai citar as consequências geradas por esse problema, tá bom? Dessa forma, fica claro que tais ações potencializam a intensidade da problemática, ocasionando dessa maneira maior vulnerabilidade. Pronto. E aí, para finalizar, a gente tem aqui a conclusão, que é o parágrafo que você vai colocar o quê? As soluções para o problema, tá? Com aquele mesmo esquema. A agente, que é quem vai resolver, a ação que ele vai fazer, o modo e o efeito. Aí tem aqui, portanto, isso aqui é o que eu chamo de retomada da tese, tá bom? Retomada da tese. E para finalizar, temos aqui a ação. E essa parte aqui, gente, é só para você retomar a contextualização. Dessa forma, será possível superar ou concretizar a narrativa defendida ou retratada. Aí você retoma o que você citou aqui, que eu não sei qual é o repertório que você vai escolher. Aí você retoma. Se for um repertório bom, você vai colocar que ele tem que ser o quê? Concretizado. Se for um repertório ruim sobre o tema, você vai colocar que ele tem que ser o quê? Superado. Pronto. Eu acredito que depois desse esqueleto, vocês vão arrasar nas redações, vão ter mais segurança, vão entregar os textos de forma melhor, tá bom? E aí, nas próximas aulas, eu vou agora só comentar temas com vocês, tá bom? Vou separar uns 10 temas, 5 a 10 temas pra gente comentar, falar possíveis argumentos, repertórios, pra gente finalizar essa parte, tá bom? Até a próxima, façam um texto e eu aguardo o texto de vocês em casa. Beijo!